Saudações irmãs, seus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso colo dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento em que podemos aprender algo mais da Tua Palavra através de lições. Assim, onde quer que estejamos, pedimos a Tua bênção, Tua graça, a Tua orientação através do Teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico base para o estudo de hoje é 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 ao 18. Como o texto é extenso, as irmãs e irmãos já leram antecipadamente, nós vamos para o título da lição de hoje, que é Elias, do medo ao pânico. Diante de processos de ansiedade que geram medo e até pânico, muitas pessoas se sentem confusas, inseguras e desmotivadas para seguir adiante. Como compreender a ansiedade? Quais as fontes que podem dar origem, não somente a ela, mas os sentimentos de medo e pânico que ela pode produzir em nós? Como lidar com esses sintomas que enfraquecem a alma? O que aprender a partir da experiência deles? A verdade é que não é porque somos membros de uma das inúmeras igrejas existentes na face da terra que nós somos imunes às situações que acontecem com a humanidade no decorrer dos séculos, como o medo, até mesmo o pânico. Nós somos seres humanos falhos e perfeitos pecadores. Em algum momento da nossa vida já passamos, estamos passando ou poderemos passar. Fundamento bíblico. O profeta Elias é apresentado nos relatos bíblicos não somente como aquele que realizava milagres, mas principalmente como aquele que procurava estabelecer a pureza do culto a Deus, abolindo toda forma de idolatria cultivada por outros povos. Foi por essa razão que ele se aproximou do rei Acabe e, por instrução divina, convocou todos os profetas de Baal, ao todo 450, para um desafio no Monte Carmelo. Conhecemos muito bem esse evento quando lemos esse texto, em qual houve ali um confronto entre duas divindades, o Deus de Israel e Baal. E conhecemos muito bem o que aconteceu. Observamos aqui em Elias uma fidelidade e um compromisso para com o verdadeiro Deus. O desafio seria que o verdadeiro Deus deveria ouvi-los e responder por fogo. 18:24. Após o preparo do altar e de uma longa invocação dos profetas de Baal e do poste ídolo do seu Deus, sem nenhuma resposta, Elias ora a Deus e presencia diante de todas as pessoas a manifestação do poder divino. 18:25-39. Após dar fim aos profetas de Baal, 18:40, Elias se dirigiu ao Monte Carmelo e ali clamou a Deus por chuva. 18:41-45. Conhecemos bem esse evento, na qual os profetas de Baal durante um bom tempo ficaram invocando a sua divindade e nada aconteceu. Quando Elias invocou ao seu Deus, algo sobrenatural ocorreu e conhecemos bem essa história. O mesmo se dá hoje. Nós cremos no verdadeiro Deus, não no Deus que é moldado pelas pessoas e por lideranças religiosas, mas o verdadeiro Deus, que age e é soberano sobre tudo. Acabe comunicou à sua esposa Jezabel todos os feitos de Elias e como matar a todos os profetas de Baal, que eram protegidos por ela. Enfurecida, Jezabel ameaçou Elias de morte, 19:2, que ao saber da sentença, amedrontado, fugiu para Berseba, refugiando-se no deserto, onde pediu que Deus lhe concedesse a morte. 19:4. Observamos agora algo que aconteceu com Elias. Ele enfrentou 450 profetas de Baal, enfrentou essa divindade. Entretanto, quando ficou sabendo da ameaça de morte, partida de Jezabel, algo aconteceu em seu íntimo. Ele ficou abalado ao ponto de desejar a morte. O profeta Elias foi tomado por uma intensa tristeza. 19:3-4 e 9.
não somente pelas ameaças de Jezabel, mas também pela situação espiritual de Israel, por insistirem em viver distantes de Deus, como também pela morte de alguns profetas. 19, 10 a 18. Observamos uma situação na qual todos os seres humanos já experimentam, porque faz parte da existência humana. Ele passou por uma imensa tristeza. Jesus também passou por esse momento antes de ser martirizado. Nós também, em algum momento, passamos por momentos de tristeza, mas cremos que Deus é que nos conforta, nos consola, nos fortalece. Palavra que ilumina a vida. A Bíblia revela a fragilidade de um homem de Deus, que diante de uma ameaça foge para se esconder e salvar a sua vida, embora pedindo a morte. O que leva uma pessoa com tantas experiências de fé, provisão, conhecimento e manifestação do poder de Deus se deixar dominar pelo medo e pânico diante de algo tão pequeno como o cuidado de sua própria vida? O que impediu Elias de se lembrar de que ele servia a um Deus maior do que qualquer circunstância momentânea que o cercava, e usufruir de paz e descanso? O que pode ter acontecido no íntimo de Elias? Diante dessa ameaça, ele tremeu, ficou apavorado, desesperado, fugiu e pediu que Deus tirasse a sua vida. Algo aconteceu em seu íntimo. A resposta talvez esteja no fato de que Elias foi somando experiências de desgaste emocional, físico e espiritual. Havia muita pressão e opressão diante de uma política ímpia e corrupta, de um povo apático e oportunista e de um lugar onde Baal, o deus da fertilidade, era cultuado em uma terra assolada pela seca e pela fome. Diante desse cenário, certamente, Elias estava tendo que reunir todas as suas forças para continuar crendo, desafiando e professando a sua fé no Deus de Israel. Todo esse esforço deve ter produzido tal desgaste que o levou a enfrentar com medo, insegurança e ansiedade um perigo pequeno diante dos demais que já havia enfrentado. O que aconteceu com Elias pode acontecer conosco e já pode ter acontecido. Nós já passamos por várias situações, momentos difíceis, tristes, caóticos, como esse da pandemia do Covid-19, que nos obrigou a ficar praticamente 2 anos afastados do convívio de nossos irmãos e irmãs e de participação em atividades culticas presenciais. Fora o que aconteceu pelo mundo. Passamos momentos difíceis assim. Nós somos seres humanos, falhos, imperfeitos, pecadores. Por mais que nós sejamos fortes, há momentos da nossa vida em que nos sentimos debilitados, enfraquecidos, pequenos demais para enfrentar as tempestades e os problemas. Isso tem acontecido. Da mesma forma, quando estamos em meio a processos assim, podemos desenvolver um grau de ansiedade que pode tornar-se, mediante nossas forças humanas, aterrorizante e esmagadora. É uma realidade. Somos seres humanos e não somos imunes ao que acontece na face da terra. Como fruto deste contexto, Elias adoece emocionalmente, se deixa aprisionar pela ansiedade e pelo medo e, em pânico, foge para se esconder em uma caverna. Alto nível de ansiedade gera um medo tão forte que nos paralisa. E foi isso que aconteceu com Elias. Dentro da caverna, ele vive a crise da depressão, optando pelo isolamento, pelo desejo da morte e pela sensação de que sua vida, com pouco valor, não tinha razão ou objetivo para prevalecer. A ansiedade, quando nos domina, tende a nos jogar dentro de cavernas de medos e inseguranças, de onde parece que não vamos conseguir sair. É uma realidade. O desgaste, a nossa vida cotidiana, as lutas, problemas, dificuldades que enfrentamos em nosso país, na nossa cidade, no trabalho, na escola, na faculdade, na vizinhança, no lar, vão nos desgastando. E por mais que encontremos forças em Deus, há momentos em que nos sentimos assim fragilizados.
Imaginemos um gráfico de empresa. A nossa vida também pode ser assim. Aos nossos altos e baixos, devemos crer que Deus está conosco em ambos os momentos. De forma belíssima, nesta narrativa, encontramos um Deus que compreende com profundidade os sentimentos de desamparo, emoção, ansiedade, medo e dúvida, e que, ao invés de julgar seu profeta e condená-lo por estar experimentando esses sentimentos, literalmente acalenta Elias, provendo-lhe pão e água, dando-lhe tempo para descansar, renovar suas forças, podendo assim se preparar para o que haveria de vir. 19, 6 a 8. Em meio a este processo, Elias também carecia de ter um reencontro com Deus, de sentir de forma precisa o quanto ele não estava só. Observamos neste evento que, diante da fuga, do medo, do terror que ele estava sentindo, Deus foi até ele, provendo-lhe o que era necessário. Diante do desgaste, da sua debilidade, fragilidade, Deus o recompôs, o renovou, o restaurou, deu-lhe ânimo para que ele pudesse sair dali, fortalecido, motivado, crendo que Deus estaria com ele em todas as situações. Finalmente veio o desafio, 19, 15, porque o Deus da vida nunca deixa de nos desafiar a recomeçar, a voltarmos ao nosso caminho e à nossa missão. Esse é o Deus que nós cremos, que tem estado conosco sempre, a cada momento, nos sustentando. Desta forma, Elias, curado de seus medos, de sua ansiedade, pela aflição do momento e do pânico que o levou a um caminho de fuga, sai da caverna e volta a cumprir seu ministério profético. Após a intervenção sobrenatural, após a ação de Deus na vida de Elias, ele se sentiu curado, restaurado, renovado de seus medos, da ansiedade, do pânico. Enfrentou esse novo desafio e venceu, porque Deus foi com ele, assim como Deus será com todos nós. Conclusão: de modo semelhante ao profeta Elias, podemos experimentar sentimentos de cansaço, ansiedade, medo e pânico diante dos desafios que a vida nos impõe. É preciso compreender e identificar que todos esses processos podem ser originados em situações de estresse, pendências emocionais não confrontadas, lutos e dores não vividas, mas focadas, e também por respostas diferenciadas do nosso organismo diante de mudanças biológicas. Isso é uma grande verdade. Passamos por momentos assim, ainda mais quem vive em grandes cidades, onde o estresse é uma realidade presente. Ônibus, trens, metrô, avenidas, por todo lado que vamos, enfrentamos em algum momento situações difíceis, até mesmo estresse, mas Deus está conosco sempre, nos dando forças e ânimo para superar, aguentar, viver e sobreviver nesse mundo caótico. Podemos esticar tanto o nosso elástico emocional e espiritual que ele pode arrebentar-se, fazendo com que nos sintamos incapazes de prosseguir da forma como precisamos, ainda que desejemos continuar, não mais conseguimos. É uma realidade, passamos por momentos assim. Parece que nossas forças foram embora, não conseguimos mais fazer nada, o desejo de jogar tudo para o alto, desistir, se torna uma realidade, já foi na vida de muitas pessoas. Entretanto, Deus, Ele nos afirma que Ele estará conosco sempre. Devemos erguer nossa cabeça, olhar para o horizonte das possibilidades, que Ele nos mostrará a saída, nos mostrará como superar. É muito importante reconhecer o que tem minado nossas forças e quais fontes têm produzido em nós esses sentimentos. É preciso admitir e respeitar nossos limites e nossas estruturas, reconhecendo e aceitando ajuda quando percebemos que estamos no caminho da ansiedade, do medo e do pânico, para que com a graça divina o superemos. Devemos ser pessoas cientes desta realidade. Ninguém é imune. Não é porque aceitamos Jesus como nosso Senhor, Salvador, Libertador, que nós vamos viver no mar de rosas. Jamais esquecendo que no mar de rosas
a quantidade de espinhos é grande. Assim, Deus estará conosco sempre. E quando nos sentimos assim, um momento de ansiedade, de medo, de pânico, de desespero, de angústia, são sentimentos humanos, ninguém é imune. Creiamos nesse Deus maravilhoso. Clamemos a Ele, crendo que Ele nos dará forças para superar e vencer. Irmãs e irmãos, uma questão para que possamos refletir em nossos lares. E havendo alguma dúvida, que possa nos comunicar, para que possamos compartilhar. Quais atitudes podemos ter para ajudar as pessoas que estão enfrentando esses processos? Fica essa questão para a nossa reflexão. Agradeçamos ao nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos nesse momento por esta lição, onde podemos aprender algo da Tua Palavra e possamos colocar em prática. Assim te agradecemos nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos.